Meu irmão, quando surge o Alviverde, a gente surge com mais um vídeo no canal do Verdão, porque depois da vitória contra o Cuiabá, a imprensa inteira está derretendo aí devido ao Estevão ter jogado demais. Aliás, as crias estão deitando no futebol brasileiro e sul-americano. Quinta-feira o Liverpool já está preocupado, hein? Já está preocupado, porque vai encarar aí Estevão, vai encarar Luiz Guilherme, até o Gabriel Menino entrou em campo, onde tá certo que não jogou absolutamente nada, mas uma coisa, outra coisa, né? Vamos comemorar a vitória, que é o que importa para agora. Então, inclusive, temos agora a opinião aí da imprensa brasileira, e com certeza eu espero que não vai falar besteira. Vamos lá! Primeiro você vai, claro, fazer o triplo C aí, né? Curtir, comentar e compartilhar. A imprensa brasileira está aí absolutamente encantada com o Estevão e com o Luiz Guilherme. Quantos jogadores de muito talento. A gente se esquece que o Kevin foi negociado há pouco tempo e era um jogador também com muita projeção, desde a base muito falado. Agora o Estevão, que desde os 14 anos já é monitorado, um jogador que o Palmeiras foi buscar no Cruzeiro. O Endrick, também um trabalho de prospecção muito ativo do Palmeiras. Então são jogadores, o Luiz Guilherme para mim, talvez não seja esse fora de série como parece ser o Estevão, como é o Endrick, mas é um jogador muito interessante, jogador inteligente, que sabe dosar o ritmo. Sabe jogar, né? Então, o Palmeiras tem formado jogadores com vários estilos e, primeiro, para dar retorno esportivo, retorno técnico em campo e retorno financeiro. Hoje, a base do Palmeiras é o que a base do Santos já foi um dia. A base do Santos sempre foi a grande referência, formação de talentos, os meninos da Vila, mas hoje nós temos os crias da academia que, para mim, eu concordo com o prof, são a referência do que há de melhor em trabalho de base que o Santos já fez. Santos hoje, por mais que ainda tenha revelado o Rodrigo há pouco tempo, Ângelo, Marcos Leonardo, não tem tido um bom trabalho de transição. Os jogadores que chegam no time principal ainda não estão prontos, demoram, muitos acabam se perdendo, não são aproveitados. No Palmeiras, não. O trabalho de transição tem sido muito bem feito e, por isso, hoje o Palmeiras ocupou esse lugar de excelência na base do futebol brasileiro. Só para completar que o Eugênio está pedindo a palavra, desculpe, Eugênio, professor, não só revelando jogadores, usando os jogadores no profissional, arrecadando, obviamente, com as vendas, mas sempre nas finais, ou ganhando títulos de sub-15, sub-17, sub-19, copinha, e cedendo muitos jogadores para todas as seleções de base. Desculpe. Fale, Eugênio. Primeiro, ponto pro Breyer. Por quê? Concordo com ele, com tudo que ele desenvolveu. Queria acrescentar uma coisa que é uma percepção minha dessa fornada mais recente do Palmeiras. Me parecem eles já melhor trabalhados no aspecto psicológico extracampo. E eu acho que esse é um diferencial para que o Abel vá usando mais do que usava antes. Então, por exemplo, o menino que está no elenco até hoje teve momentos de questionamento interno de comportamento. O Patrick de Paula, a mesma coisa, foi vendido. Outros foram embora, Gabriel Veron vai embora. Tinha aquele zagueiro, o Renan, né? O Renan, isso que eu ia lembrar. Depois teve problema lá de um atropelamento no Bragantino. Esse mesmo. A impressão que eu tenho é que essa meninada que está chegando agora, ainda muito jovem, porque, vamos lá, fez 17 anos agora, semana passada, o Estevão. Você volta aí 2, 3 anos, que era quando esses outros estavam dando problema, lá dentro deve ter acendido uma luz. A gente precisa trabalhar também o aspecto psicológico, comportamental, de staff, de o que cerca os jogadores. E essa meninada que está chegando agora, me parece, vamos ver com o tempo, né? Mas já com uma cabeça mais profissional, mais focada na carreira. Você vê, o Endrick é um exemplo disso. Verdade. O Endrick é totalmente focado em se desenvolver para virar um craque nível mundial. No aspecto psicológico, o aspecto físico, a evolução física do Endrick é impressionante, como ele está forte, como ele está disputando, está trombando, está ganhando disputas, às vezes até passando um pouco do ponto, a gente comentou aqui semana passada. E até por isso, Eugênio, é bom destacar o staff da base do Palmeiras, que conta com grandes profissionais, psicólogos, assistentes sociais,
É realmente um trabalho de excelência. Pode melhorar ainda nesse aspecto. Precisa evoluir em algumas coisas, nessa abordagem humanizada, mas o Palmeiras já avançou bastante em termos de estrutura e bons profissionais para oferecer suporte para os jogadores da base. Uma diferença em relação ao Santos, por exemplo. A gente elogiou aqui o Santos, mas você não tem notícia de que o Santos tivesse tido até hoje, nem ninguém tenha tido até hoje um trabalho tão profissional em base. Profissional no sentido de chamar para o clube, para profissionais, de afastar certas pessoas que são cânceres das bases do futebol brasileiro. O Palmeiras faz tudo isso. E tem uma leva de meninos aí, isso que o Eugênio tocou é importante. Antes era uma peneirada do Abel, jamais lá na frente. Ele separava os meninos e esses meninos que infelizmente não tinham a mesma formação acabavam não indo para frente. Agora não, agora parece que esses meninos já chegam mais prontos, mais preparados para esse grande desafio. Foi citado aqui o Santos e obviamente que foi citado de forma correta. Eu acrescentaria nos últimos 10, 15, talvez 20 anos, além do Santos, os dois times do Sul. Nos últimos anos, acho que mais o Grêmio, mas o Grêmio sempre revelando muita gente, jogadores que ajudaram, inclusive... O Fluminense revela muito. O Grêmio, o Fluminense, o São Paulo. O São Paulo há 20 ou mais anos, sempre revelando muita gente. Agora, cada time com sua característica, alguns usando melhor os jogadores na base. Justo. Outros, como o Fluminense, acho que... Mudou agora um pouco recentemente com o André, com o Martinelli, mas houve uma época que o Fluminense usava poucos jogadores e vendia muito rapidamente. Vários foram assim. O Vasco também. O Vasco, revelar, o Vasco revela. É que os jogadores vão embora logo. Então. Né? Essa coisa da mão pra Isso boca. aí o Flamengo vinha fazendo um trabalho de excelência, revelou Vinícius Júnior. Flamengo também, né? Flamengo. Depois vendeu muito bem o Renier também. Só que, se a gente pegar nos últimos 2 anos e pouco, não tem surgido um outro jogador nesse mesmo nível na base do Flamengo. Que chegue no nível de Vinícius Júnior e Paquetá. Flamengo, você falou... eu ia acrescentar o Paquetá. Você falou o Renier, Vinícius Júnior, Paquetá e outros, Paquetá, né? Mas os dois principais são Vinícius e Paquetá, que são hoje jogadores João de Gomes destaque. também? É base? João Gomes veio da base. Da base também. Também um belo jogador, mas ainda mais defensivo do que exatamente um jogador de... Não podemos tirar ofensivo. o Flamengo dessa lista, mas por que eu quis citar? Podemos citar o Atlético Paranaense também. Aquele timaço do Thiago Nunes tinha jogadores da base importantíssimos. Então, Atlético Paranaense, Inter, Grêmio, Santos, São Paulo, Flamengo. Eu não vejo o todos Inter revelando esses, tanto não, hein? Todos esses, o Inter mais para trás, mas todos esses foram ultrapassados pelo Palmeiras. Vocês concordam? Mas foram ultrapassados por investimento também. O Palmeiras adotou a base como uma das prioridades. E eu lembro que o Palmeiras foi o primeiro clube no Brasil a ter um orçamento superior a 20 milhões de reais para a base. Primeiro clube que chegou nesse patamar. E muita gente pensando, nossa, mas isso daí, será que investir tudo isso em categoria de base? E está dando retorno. E às vezes é um investimento que demora, porque você não vai estruturar a base da noite para o dia. É todo um processo que o Palmeiras topou fazer. E isso demanda dinheiro, demanda investimento. E por que o Palmeiras chegou a esse patamar? Porque o Palmeiras passou a adotar um comportamento mais agressivo em categorias de base, de prospecção. Um jogador se destacou, como o Endrick. Mas tá longe, é difícil trazer família. O Palmeiras vai lá, banca, traz família, dá um jeito e sabe que isso tende a dar retorno. O Endrick, por exemplo, poderia ter sido um investimento frustrado. O Palmeiras traz a família, faz todo um bom contrato e às vezes o cara não rende, não consegue se desenvolver. Mas trabalhando dessa maneira, investindo, estruturando, dando suporte para os atletas, a chance de dar certo é muito maior. O caso do Estevão, o Palmeiras percebeu ali que havia um problema no contrato com o Cruzeiro, não tinha se acertado, foi lá e buscou. Então, é um comportamento em categorias de base que antes a gente não via. E o Palmeiras está mudando esses parâmetros. O Palmeiras ajudou a elevar o sarrafo em base. Então, hoje, todos os times que quiserem fazer um trabalho competente, que quiserem ser competitivos, vão precisar se profissionalizar. A gente via o Corinthians, por exemplo. O Corinthians também já chegou a ter uma base que revelava muito, times competitivos na Copinha, mas hoje está ficando para trás justamente por causa do investimento. Não está conseguindo competir nesse patamar com o Palmeiras. Por isso, eu exalto
essa postura de fazer um projeto de longo prazo para a base e que está dando frutos agora, e a tendência é continuar nessa Corinthians ainda é um toada. milagre. Do jeito que a coisa é gerida lá, você tem um Breno Bidon, você tem um Guilherme Biro, que é um jogador de seleção brasileira, que está lá. Você teve agora há pouco o Adson, que agora está no Vasco. Murilo. O Corinthians não para de ter jogador Wesley. importante entrando, os zagueiros, aí, os volantes. aí a gente vai comparar a transição, esse processo de sair da base para o time principal, aí o Corinthians aproveita muito mal os jogadores. Mas você imagina se fosse bem gerido, como é o caso do Palmeiras. E o Palmeiras entra muito na brecha da incompetência dos outros. O Palmeiras fez um investimento no Endrick que o São Paulo não quis fazer. Não quis fazer. Aí você fala assim, o cara pode não dar certo. Mas o tanto que você perde, o tanto que você pode ganhar, olha o ganho em cima do investimento em cima do Endrick. E vou falar o português claro e a verdade. O investimento é uma mixaria pro clube. É nada. É nada. É nada. Dá E um quando dá emprego certo, pro pai é do tudo. rapaz para ele trabalhar lá. O que é isso Então. com um clube do tamanho do São Paulo, do Palmeiras? Então, mas é que na base, os clubes estavam habituados a chegar ali e oferecer um contrato qualquer para o garoto, é uma chance de ouro e tá tudo certo. Não tinha muita competição em categoria de base. Hoje já é todo um ecossistema muito profissionalizado. A prospecção começa ali com 12, 13 anos. O Estevão já é monitorado desde os 14, quando o Palmeiras foi lá buscar no Cruzeiro. Então, com 14 anos, um jogador já ter esse tipo de visibilidade diz muito sobre a exigência dos clubes. Você precisa ter todo um departamento de assistência social para ver como está a família, de oferecer suporte psicológico, e o Palmeiras se estruturou nesse aspecto. Então, quando o Cruzeiro tem um problema contratual, e o Cruzeiro até chegou a ser investigado por causa do contrato que tinha com o Estevão, violando cláusulas da FIFA, e isso abriu a brecha para o Palmeiras buscar. Então, a família do garoto vai olhar, o que esse clube pode oferecer pra gente? Como funciona a base lá? E o Palmeiras passa a ser um diferencial. Todos os garotos hoje vão olhar pro Palmeiras e se tiver ali uma dividida, uma proposta, o Palmeiras tende a levar vantagem por toda essa estrutura que tem por trás. E era o Santos há alguns anos, que os Exato. meninos queriam ir pro Santos, porque sabiam que o time profissional ia dar mais oportunidade e tal. Agora, Palmeiras. E quantos Por isso que eu disse, na frente de todos os outros. E o Santos na Série B, quantos jogadores da base estão sendo utilizados com frequência? Pouquíssimos. O Sherman agora, que está ganhando Só espaço. ele, de titular, só ele, né? Então, mas não tem. E isso é um processo de base. A transição talvez seja o momento mais delicado da carreira de um jogador. E se o Santos deixa de fazer bem, um clube que sempre aproveitava, que dava moral, que incentivava essa subida, não consegue ter o retorno esportivo com a base, esse investimento passa a não valer a pena, porque não só... o Palmeiras vai faturar muito com o Endrick, vai faturar muito com o Estevão, que provavelmente vai sair pela multa rescisória de 45 Faturou com o Danilo, com o euros. Patrick de E Paula, faturar com todos. esportivamente. Todos esses têm uma história no Palmeiras. Exato. E aí o investimento precisa se pagar do lado das vendas, mas ao mesmo tempo do lado esportivo, de fornecer jogadores para o time principal E aí que está um ponto ajudar a pagar essa importante, né? conta. É uma integração muito bem feita da base com o elenco profissional. Em muitos clubes há uma dificuldade grande, há uma separação, são lideranças diferentes. Não, tem o pessoal que cuida da base, tem o pessoal que cuida do time profissional. Às vezes há um conflito nisso. O ideal é que seja assim, a integração. Está o tempo inteiro a base conversando com a comissão técnica de cima. E no Palmeiras a base passou a treinar no mesmo CT do time principal. Então, pelo menos essa é a base mais velha, né? Jogadores mais próximos ali. Porque ali você tem o convívio, você está integrando todo mundo, você começa a entender que é uma coisa só, sabe? Porque facilita isso, o dia a dia, para que esses garotos façam uma transição menos acidentada. É muito difícil, Abel. A grande dificuldade, o grande problema na vida do menino que está jogando na base, que sonha em se tornar um jogador de futebol, é a transição. O cara vai até 19, 20 anos ali, se ele não é aproveitado no time de cima, dificilmente ele vai continuar a carreira. Às vezes ele consegue pegar um time menor, vai para um time de segunda divisão, de terceira, mas não é o sonho do jogador. O sonho, e ali é o grande momento, é a grande dificuldade, é a integração. E a gente sabe que a maioria não vai. Você pega um elenco do Sub-20 de qualquer clube, né, que tem, sei lá, 20, 30 jogadores, daqueles ali você vai ter 4 ou 5 que vão vingar, que vão passar, quando muito, que vão passar para o time principal. E é importante que essa transição seja feita sem sobressaltos.
E os jogadores, os melhores, possam seguir adiante. E aqueles que não forem aproveitados no time principal, que consigam estar prontos para se adaptarem a novas realidades de suas carreiras. Ou param de jogar, como muita gente faz, né? Para ali, vai estudar, fazer alguma outra coisa. Ou então entende que a carreira vai ser num clube de outra dimensão e se adapta a isso. Às vezes existe, né, oportunidade até de jogar no exterior, em outros mercados não tão fortes, que o cara continua jogando bola, fazendo dinheiro. Mas é importante que essa transição permita aos jogadores que eles consigam encontrar o melhor para as suas vidas. São as crias da academia, meus amigos. As crias da academia, os comentaristas estão querendo levá-los para casa para ensinar eles a jogar futebol, até porque eles só comentam do ar-condicionado. Então estão querendo umas aulas aí de Estevão, de Luiz Guilherme, mas acho que não vai ter jeito não, até porque já tem jogo quinta-feira contra o Liverpool na Libertadores da América, meus amigos. Esse jogo aí vai ser um jogo absolutamente complicado para o Palmeiras, porque o Liverpool com certeza não vai querer dar nada de graça, né? Afinal de contas, Libertadores é Libertadores. Deixa aí então o seu C, sua curtida, sua comentada e a sua compartilhada. Não esqueça de conferir a tua inscrição no canal do Verdão, este mesmo. E claro, aproveita para clicar nos vídeos que estão recomendados aí, ó, vídeos do canal do Verdão, o canal do número 1 do Brasil. Até o próximo. Avante palestra!